Fala, sétimo ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam ainda se cuidando, se protegendo, que todos estejam bem, que a família de vocês também esteja todo mundo bem, né? E que o quanto antes tudo isso acabe e a gente possa voltar aí a encontrar aqueles que a gente ama, aqueles que a gente gosta de estar perto, né? E dentro do possível as nossas vidas voltem então ao normal, né? Dentro do máximo possível de normalidade que a gente possa voltar a ter, tá certo? Bom, por aqui a gente vai dar continuidade às nossas aulas, né, aos nossos estudos. Vamos falar aí do capítulo 12 do livro de vocês, sobre as atividades industriais. Para isso eu preparei aqui um material, né? Vou tirar aqui a minha imagem para que a gente possa aproveitar ao máximo esse material, tá? Desejando já a todos um grande abraço, dizendo que estou com saudade dos meus alunos e espero que a gente se encontre aí o quanto antes, né? Então vamos aqui à nossa aula. Vamos falar sobre as atividades industriais, né? Para falar de atividades industriais, nós precisamos relembrar alguns conceitos que vocês já devem ter visto em outros momentos, né? Sobre os setores da economia, né? Por quê? Porque esses setores da economia, é nesses setores da economia que nós vamos encontrar as atividades industriais, em um desses setores. Então a gente precisa entender em qual deles nós encontramos as atividades industriais. Primeiro nós temos o setor primário, né? Que é o setor da produção agrícola, da agropecuária, da pecuária, do extrativismo. Então, no setor primário, essas matérias-primas são cultivadas, produzidas e extraídas e são transferidas, então, depois disso, para o setor secundário. É no setor secundário que nós vamos encontrar a atividade industrial, que vai transformar essa matéria-prima em produtos que nós consumimos, utilizamos de diferentes formas. Além do setor secundário, nós temos também o setor terciário, que é o setor de comércio e prestação de serviços. É no setor terciário que a produção transformada aqui no setor secundário chega até a gente, né? São as lojas, os diferentes tipos de comércio. No setor terciário nós também encontramos a prestação de serviços, né? Quando, por exemplo, nós contratamos um pedreiro para nossa casa, ele está prestando um serviço para a gente. Quando a gente vai ao cabeleireiro, né, fazer o nosso cabelo, pintar, ou uma manicure, fazer as unhas, ela está prestando um serviço, né? Então, no setor terciário, nós vamos encontrar atividades de serviço, de prestação de serviço e de comércio. E é no setor secundário que nós vamos encontrar as nossas atividades industriais acontecendo, né? E aí, nós podemos falar de indústria o seguinte: não existe uma indústria única. Cada indústria tem um tipo de produto, né? Cada indústria produz algo diferente. Então, dessa forma, nós podemos dizer que existem, né, diversos tipos de indústrias. Dependendo da forma como elas produzem e do que elas produzem, elas vão ser classificadas como indústria de um determinado tipo ou de outro, né? Primeiro aqui que eu trouxe para a gente analisar as indústrias chamadas de indústrias de base ou bens de produção. Essas indústrias são as indústrias que transformam a matéria-prima em produtos semi-acabados. Essa é a indústria que vai possibilitar a formação de várias outras atividades industriais. Porque essa matéria-prima bruta vai ser transformada em produtos semi-acabados, que vão passar por outras
por outras indústrias, que vão servir para alimentar outras indústrias também, né? Bom, é uma indústria que movimenta grande quantidade de matéria-prima, já que ela é a indústria de base, né? Ela é o que vai dar sustento, que vai possibilitar a formação de outras indústrias naquele determinado país, naquela determinada área. Então, as primeiras indústrias a surgirem em um país tendem a ser as indústrias de base, porque são essas indústrias que vão dar sustento, que vão possibilitar o surgimento de outras. No Brasil, a gente vai encontrar as indústrias desse tipo, do tipo indústrias de base ou de bens de produção, principalmente no Sudeste, que foi por onde começou a nossa industrialização. Então, é lógico, né, dentro dessa lógica, que a gente encontre no Sudeste a maior quantidade das indústrias de base, já que a primeira investida em industrialização no nosso país vai acontecer justamente através das indústrias de base, né? E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês de indústrias que são consideradas indústrias de base. A indústria siderúrgica, a indústria petroquímica, a indústria de cimento. Eu coloquei algumas fotos aqui do lado para a gente entender, né? Aqui a indústria siderúrgica, que vai transformar o ferro, o aço, né? Que vão, por exemplo, ser utilizado para fazer máquinas, para fazer, para ajudar na composição de outras indústrias. A indústria petroquímica, né, que vai extrair, transformar o petróleo, que vai ser utilizado em outras atividades industriais também. Aqui eu botei uma imagem da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, uma das primeiras indústrias a surgir, no Brasil, né, formada aí no século XX, quando começa a nossa industrialização. Essa Companhia Siderúrgica Nacional vai ser uma das nossas primeiras indústrias de base ou de bens de produção, né, fundadas aqui no Brasil. E é muito importante porque são esses tipos de indústria, né, as indústrias de base, que vão possibilitar o surgimento e a manutenção também de outras indústrias, né? De indústrias de outros tipos. Então, próximo tipo aqui, indústria de bens de capital ou bens intermediários. São as indústrias que produzem os meios e os instrumentos necessários a outras fabricações e aos transportes, né? São indústrias que fabricam autopeças, que fabricam máquinas, né? Mas olha só, você pode pensar, professora, mas você acabou de dizer que a indústria de bens de produção, ela alimentava todas as outras. Sim, a indústria de bens de produção vai transformar o ferro, transformar o aço, vai extrair o petróleo, que vão ser utilizados, por exemplo, né, para fazer máquinas, para alimentar o funcionamento de máquinas das empresas que vão produzir, essas autopeças, das empresas que vão produzir máquinas que vão ser utilizadas em outras. Por exemplo, uma máquina de costura, né? Eu tenho uma fábrica de costura, onde eu faço roupa, mas eu preciso comprar essa máquina que vai costurar essa minha roupa de um outro tipo de indústria, já que eu não fabrico. Da onde vai sair essa máquina? Dessa indústria aqui de bens de capital ou bens intermediários, né? Da onde vai vir o material para fazer essa máquina de costura que essa indústria aqui vai receber? Que essa indústria vai fazer? Vai vir da indústria de base, né? O ferro, o material que vai ser utilizado para fazer a máquina de costura vem da minha indústria de base, né? A minha indústria de bem de capital faz essa máquina, né? E aí, no restante do processo, ela vai ser utilizada por indústrias de outros tipos que a gente vai ver
um pouquinho mais à frente. Então, as indústrias de bens de capital são as indústrias que produzem os meios e os instrumentos para que outras fabricações e transportes utilizem. São as indústrias de autopeças, maquinários e ferramentas, né? Deixa eu voltar. Eu coloquei aqui a foto pra gente ver, né? Olha só, aqui fica muito claro pra gente a diferença da indústria de base para a indústria de bens de capital. A indústria de base, uma siderúrgica, por exemplo, vai transformar o aço, né? Vai fundir, né, o aço. Olha só, na indústria de bem de capital, esse aço vai ser utilizado para fazer uma peça, né? Que pode ser utilizada aí por uma máquina de outra indústria, né? Para fazer a atividade de uma outra indústria. Mas aqui nessa fábrica, né? Nessa indústria, aquele aço que veio lá do bem da indústria de base foi transformado num bem de capital, num bem intermediário. Por isso que ela é chamada de indústria de bens de capital ou bem intermediário. Porque essa autopeça, essa máquina, né, essa ferramenta vai ser utilizada em uma outra indústria. Que aí pode ser o que nós vamos chamar de indústrias de bens finais ou de consumo. Vou voltar ao exemplo da máquina de costura, da fábrica de costura. Então, vamos lá. Eu extraio ferro, né, lá no setor primário e passo esse ferro para o setor secundário, que é o setor industrial. Nas indústrias, esse ferro vai passar pela indústria de base. Ele vai ser usado, o ferro, o aço, né, vai ser transformado na indústria de base. Da indústria de base, esse ferro ou esse aço, por exemplo, vai ser utilizado na indústria de bens intermediários, de bens de capital. Nessa indústria de bens de capital, esse ferro, esse aço vai ser transformado numa máquina de costura. Essa máquina de costura, feita pela indústria de bens de capital, vai ser vendida para uma outra indústria, uma fábrica, uma indústria de roupas. E essas máquinas de costura vão passar a fazer roupas, que são o quê? O produto final, né? Ou seja, são fabricadas nas indústrias que nós vamos chamar de bens finais ou bens de consumo, porque essas roupas vão ser, de alguma forma, consumidas pela sociedade, né? Então, as indústrias de bens de finais ou bens de consumo são indústrias que já fazem os produtos acabados, né? Pronto para serem usados diretamente pela população. Então, até a nossa roupa chegar a gente, ela passou, na verdade, por todos esses tipos de indústria, né? O material, a matéria-prima dela foi extraída lá no setor primário. Ela passou pelos diferentes tipos de indústria do setor secundário, né, que é o setor da indústria, e para a gente comprar ela foi enviada para o setor terciário, que é o setor de comércio. Então percebam como está tudo interligado, né? Mesmo as atividades industriais que acontecem no setor secundário se relacionam diretamente com as atividades do setor primário e do setor terciário, tá certo? Então, voltando aqui, as indústrias de bens finais ou bens de consumo são aquelas que produzem, né, o produto acabado, que vai ser desfrutado pela população. E elas podem ser divididas em dois tipos. Eu posso ter uma indústria de bens de consumo que sejam bens de consumos duráveis, né? Como, por exemplo, aí um automóvel. Um carro é um bem de consumo que vai durar por bastante tempo. Vamos pensar no nosso computador, né? No nosso celular. É um bem de consumo durável. Eu compro e ele dura um certo tempo. Ele não se desfaz, ele não se desgasta, né? Ele não precisa ser consumido de forma imediata. Eu posso ficar com um carro por anos, né? 10 anos, 15 anos. E
Se eu cuidar, ele vai durar. Então, a minha indústria de bens de consumo pode ser dividida em bens de consumo duráveis, aqueles que vão durar um longo período de tempo, ou os não duráveis, né? Como, por exemplo, os alimentos, que precisam ser consumidos de maneira imediata, né? Você pode até guardar um saco de arroz, um saco de feijão, um leite, por um período de um mês, talvez o leite até menos do que isso, mas você pode guardar certos alimentos por um período, né? Se você congelar, você pode guardar por um período maior. Mas isso não vai durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Quando a gente abre, por exemplo, 1 litro de leite, a gente precisa consumi-lo dentro de um certo espaço curto de tempo, né? Em 1 dia, 2 dias no máximo. Depois disso, a possibilidade dele estragar é muito grande. Então, são bens que precisam ser consumidos de maneira imediata, tá certo? Então, nós temos aí 3 tipos de indústrias, né? Que são os tipos clássicos de indústrias, tá? A indústria de base, a indústria de bem, né? De capital e a indústria de bens de consumo, que pode ser dividida em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Agora, nós também podemos classificar as indústrias de uma outra forma. Existem outras formas de classificar os tipos de indústrias, né? Nós vimos aqui elas sendo classificadas pelo tipo de produto que elas fazem, né? Um produto de base, uma indústria de base. Um produto intermediário, a indústria de bens intermediários. Um produto de consumo imediato, né? Um produto pronto para o consumo, a indústria de bens de consumo, que pode ser durável ou não durável. Mas a gente também pode classificar as indústrias, através de outras questões. Nessa a gente viu a partir do tipo de produção, tipo de produto que elas fazem. Mas nós podemos classificar as empresas segundo a sua função, né? Bom, de acordo com a função que ela exerce, que ela tem, a indústria ela pode ser do tipo germinativa, quando essa indústria faz surgir outras, possibilita o surgimento de outras, né? Como é o exemplo da indústria petroquímica. Ou pode ser uma indústria de ponta, que comanda toda uma linha de produção, como a indústria química. Podemos ter a indústria sendo classificada segundo a tecnologia, né? Aí nós podemos ter as indústrias tradicionais, que são as indústrias, né, com baixa tecnologia, que não produzem nenhum tipo de produto altamente tecnológico, são produtos simples, né? E uma indústria que pode ser chamada de indústria dinâmica, já é aquela indústria que vai utilizar alta tecnologia e, consequentemente, uma baixa mão de obra. Porque quando eu falo que é uma indústria do tipo, né, dinâmica, que usa alta tecnologia, provavelmente a maior parte da produção dessa indústria é feita usando máquinas. Isso reduz muito a presença da mão de obra humana, né, já que essas máquinas não precisam ser operadas por uma grande quantidade de funcionários. Basta uma pessoa, dependendo da máquina, 2 para operar, né? Então, o restante da mão de obra não é tão necessária. E também podemos classificar as indústrias segundo a aplicação dos recursos, né, que elas possuem. E aí elas podem ser indústrias, aqui saiu com um errinho, tá, gente? Desculpa aí para vocês, duplicou. Indústrias de capital intensivo ou indústrias de trabalho intensivo. Vai depender aí dos recursos que são aplicados nessas indústrias. Quanto mais recursos, né? Por exemplo, se eu tenho uma indústria que investe, né, de forma maciça na mão de obra, tem uma grande quantidade de mão de obra, né, aí a gente está falando
de uma indústria de trabalho intensivo. E se a gente estiver falando de uma indústria de capital intensivo, é uma indústria que tem um grande investimento de capital. Bom, essas indústrias, elas vão ser instaladas, né, em determinados locais, dependendo dos fatores, dos chamados fatores locacionais. Né? O que são esses fatores locacionais? São os fatores que vão atrair a instalação de uma indústria ou não para uma determinada área. Eu não vou instalar a minha indústria, a minha fábrica, num local que não tenha elementos fundamentais para o funcionamento delas. E aí eu trouxe alguns aqui para a gente ver. O transporte, né? Se eu não tenho uma rede de transporte satisfatória, por que eu vou instalar a minha indústria ali? Como que eu vou transportar o meu produto? Como que eu vou transportar até a minha fábrica, até a minha indústria, a minha matéria-prima? Como que meus trabalhadores vão chegar até o local de trabalho? Como eles vão sair desse local de trabalho? Então, eu preciso de uma boa rede de transporte. Eu preciso também de uma boa infraestrutura de energia. Não tem como instalar uma indústria num lugar onde a energia é uma energia precária, né? Onde tem, por exemplo, muita queda de luz, onde a rede elétrica não aguenta uma carga muito grande, né? Então, tudo isso são fatores locacionais que vão atrair ou não a presença da indústria. Temos mais, o mercado consumidor. O mercado consumidor é um outro fator que vai atrair a instalação ou não da indústria. Por quê? Se eu não tenho pessoas que vão comprar aquele produto, não é interessante instalar aquela fábrica ali, porque eu vou ter que mandar esse produto para um lugar muito distante para ele ter um mercado consumidor, né? Então, não adianta querer instalar a minha indústria ali. Naquele país, naquela cidade, naquele estado. Eu preciso ter um bom mercado consumidor que atenda e consuma, na verdade, os meus produtos. Matéria-prima. Imagina se eu abro a minha indústria aqui, né, no Rio de Janeiro, no Brasil, vamos supor, mas eu tenho que trazer a minha matéria-prima lá da Ásia. Claro que acontece isso em determinados tipos de indústria, mas imagina, né, que é um gasto muito alto. Então, eu preciso ter a matéria-prima disponível numa região bem próxima onde eu instalo aquela indústria. Mão de obra. Como é que eu vou instalar a minha indústria em um local que não tem trabalhador, que não tem mão de obra, ou que a mão de obra é muito cara? Eu vou procurar lugar onde a mão de obra é abundante e barata, onde eu vou pagar pouco para os meus funcionários, né? E assim obter lucro. É uma lógica desumana, né? Mas é uma lógica utilizada pelas indústrias na hora de escolher o local onde elas vão se instalar. Então, uma mão de obra barata e abundante é um fator locacional. Ele vai contribuir para atrair a indústria para aquele local. Temos também os incentivos fiscais. Em muitos casos, os governos, né, reduzem impostos, abrem mão de certos impostos para que a indústria se instale naquele lugar. Então, eu sou governante, sou prefeito de uma área e quero desenvolver aquela região. Eu vou ofertar para algumas indústrias a redução de um imposto. Então, se elas vierem se instalarem no meu município, elas não precisam pagar o imposto X, ou não precisam pagar o imposto Y, ou podem ficar 5 anos sem pagar impostos, para que elas venham e tragam, né, um certo desenvolvimento para o local. Então, esses fatores locacionais são os fatores que vão atrair ou não uma determinada indústria para uma área, tá certo? E aí, o livro de vocês segue falando sobre as revoluções industriais. Essas indústrias, elas surgiram, né,
em um certo momento da nossa história, mas não tiveram sempre as mesmas características. Todos esses tipos de indústrias que nós conhecemos hoje, todo esse funcionamento industrial que nós vimos aqui, ele foi sendo aprimorado a partir das diferentes revoluções industriais, né? Então, nós temos aí 4 revoluções industriais que aconteceram ao longo dos séculos, né? A 4ª revolução industrial é a revolução que acontece nos dias atuais, então nós estamos vivendo essa 4ª revolução industrial, que também pode ser chamada por alguns, né, de indústria 4.0. No livro de vocês não destaca essa 4ª revolução industrial, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês que hoje nós estamos vivendo um novo momento de expansão, de aperfeiçoamento dessas indústrias, né? E aí eu vou contar um pouquinho aqui de algumas modificações que essas revoluções industriais causaram aí ao longo do século. Vocês podem ver que cada uma dessas revoluções aconteceram em um momento diferente, né? A primeira revolução industrial acontece no século XVIII, a segunda revolução industrial acontece no século XIX, a terceira revolução acontece no século XX e a 4ª revolução industrial se inicia aí já no século XXI, né? Então vamos ver algumas características dessas revoluções. Olha só, a primeira revolução industrial se inicia lá na Inglaterra, porque a Inglaterra tinha várias características que eram favoráveis ao surgimento da indústria. Era a maior potência, né, econômica na época, tinha projetos de expansão territorial, tinha reserva de capital, investiu, né, de certa forma, em avanços tecnológicos, em pesquisas que proporcionaram à Inglaterra ser aí o centro dessa primeira revolução industrial, né? Então, na Inglaterra vai surgir a primeira máquina a vapor, que vai impulsionar aí o crescimento da indústria têxtil e da indústria de ferro, né? Durante esse processo revolucionário aí da primeira revolução industrial que vai surgir a primeira locomotiva a vapor no mundo, né? Movida a vapor no mundo. Então, a primeira revolução industrial vai proporcionar uma mudança nas profissões, vão surgir várias profissões a partir desse processo, né? Várias mercadorias novas vão surgir, uma produção mais rápida vai surgir, o número de fábricas vai aumentar, as cidades, né, vão passar por um grande processo de expansão, já que essas indústrias, essas fábricas vão se instalar nas áreas urbanas, né? Isso tudo também vai ter consequências. A necessidade, né, a produção mais rápida, mais acelerada que essa revolução industrial vai causar, vai provocar a necessidade de vender mais, de ter mais gente comprando, de ter novos mercados consumidores, de ter mais matéria-prima. Então os países europeus vão começar a buscar novas áreas para explorar, para extrair matéria-prima, para vender, né, os seus produtos industrializados. É nesse contexto que eles passam a explorar, por exemplo, a África, né, a Ásia. Vão ser continentes muito explorados por conta aí dessa demanda de mais matéria-prima, de mais mercado consumidor, tá certo? Bom, a primeira revolução industrial, aí eu vou passar para outra imagem. Eu vou ficar passando para outra e voltando, né, pra gente ver. Essa primeira revolução industrial, então, vai ser muito marcada pela mecanização, né, pelo surgimento dessas máquinas movidas a vapor, né? Essa energia principal da primeira revolução industrial vai ser a energia gerada pelo vapor, pela queima do carvão. Então, o carvão vai ser a principal fonte de energia, né, dessa primeira revolução industrial. E também a energia hidráulica, né, pela força da água, também vai ser utilizada
nessa primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial, que já começa no século XIX, já vai ter outros países se destacando. França, Itália, Alemanha, Japão, Estados Unidos, são países que vão participar muito dessa segunda revolução industrial. Agora, uma nova fonte de energia vai surgir, né? Que é a eletricidade e o petróleo. Então, isso tudo vai aumentar, potencializar, né, a velocidade da produção nessas indústrias, né? Então, a gente vai ter o avanço da indústria química, da indústria elétrica, da indústria de exploração de petróleo, né? Nessa segunda revolução industrial vai surgir aí, né, como principais invenções a energia elétrica, o telefone, o carro. A produção vai se tornar uma produção extremamente acelerada, o que a gente vai chamar de produção em massa de bens de consumo, né? O que vai acabar gerando, inclusive, crises nesse contexto, né? Não cabe aqui a gente aprofundar tanto nessas crises, vocês vão ver em outros momentos as consequências dessa produção em massa que a segunda revolução industrial vai proporcionar, né? E aí nós temos também uma das grandes invenções do mundo surgindo nesse momento, proporcionadas pelos avanços que a segunda revolução industrial vai trazer, que é o surgimento do avião, né? O nosso Santos Dumont vai fazer aí o primeiro voo com sucesso do seu avião chamado 14 Bis. Quem já foi em Petrópolis, né, já teve a oportunidade de visitar o Museu do Santos Dumont, né, a Casa de Santos Dumont em Petrópolis, e também ver uma certa estátua não é a palavra certa, uma certa palavra correta, uma certa réplica do 14 Bis, que fica em uma das praças lá por Petrópolis, né? E aí nós temos, depois disso, já no século XX, a terceira revolução industrial, tá? Que vai surgir aí no final da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Essa revolução vai ser marcada pelo que a gente vai chamar, né, de meio técnico científico. Então, essa revolução industrial vai estar muito ligada à questão de uma tecnologia bastante avançada, né? O surgimento, desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente as tecnologias relacionadas à informática, né? Uma das grandes revoluções dessa terceira revolução industrial é o surgimento aí da internet, que hoje está, inclusive, possibilitando que a gente tenha essa aula, né? E, por fim, nos dias atuais, o livro de vocês não traz, mas é o que a gente pode chamar de indústria 4.0, né? Ou a nossa quarta revolução industrial. Eu acabei não passando para outra imagem, né? Na segunda e na terceira, vou passar aqui rapidinho, só para a gente destacar que a segunda revolução industrial é a revolução que vai fazer com que a gente tenha uma produção em massa, vai utilizar a linha de montagem para essa produção, para acelerar, para potencializar, para produzir cada vez mais, né? E vai ser marcada aí pela eletricidade. A terceira revolução industrial, muito marcada pelo uso do computador, da informática, né? Da automação. E essa quarta revolução industrial que a gente vive nos dias atuais, tá? Esse conceito de indústria 4.0, que é o nome que a gente dá a essa quarta revolução industrial, vai surgir na Alemanha por volta de 2011, né? E vai fazer referência à inteligência artificial utilizada em fábricas, né? Então, são tecnologias muito avançadas, né? Como a tecnologia robótica, que vão ser empregadas na produção industrial, né? Você agora fala, por exemplo, numa ligação, você quer falar sobre o seu telefone, você quer resolver um problema com a operadora de telefone, você é atendida por né, no serviço de telemarketing, por uma inteligência artificial, por uma voz que está ali e vai
recebendo os comandos que você vai dando e vai te direcionando, né? O seu último estágio é falar com uma pessoa, então você é toda atendida por um sistema inteligente, né, que consegue resolver o seu problema. Então essa quarta revolução industrial, essa indústria 4.0, é fortemente marcada pela inteligência artificial, os sistemas cibernéticos, tá certo? A última imagem aqui é só para mostrar pra gente, né, algumas das dos principais elementos de cada revolução industrial, né? Então aqui nós temos a máquina a vapor, né, a eletricidade na segunda revolução industrial, a máquina a vapor, né, na primeira, a computação, que é o que vai movimentar essa terceira revolução industrial, e a inteligência artificial, que é o que vai movimentar essa indústria 4.0 ou quarta revolução industrial. Tá certo? Bom, trouxe aqui a imagem do robozinho Wall-E, né, dando um tchauzinho pra gente para finalizar essa aula e desejando que a gente se encontre em breve, né, de forma física, de preferência, que tudo isso passe, que todos nós possamos ficar bem, sair bem de tudo isso, né? E enquanto isso não acontece, eu me despeço aqui de vocês e a gente se encontra na aula, no chat da aula ao vivo. Levem as dúvidas, é importante, eu vou estar lá, quero que vocês falem, quero que vocês tragam as dúvidas de vocês, tá certo? E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!